nada eu trazia valor presente e não se apurava em permit nenhum. A taxa de depreciação era apurada de acordo com a legislação fiscal, quer dizer, era uma contabilidade que estava em vigor desde 1976, há mais de 30 anos. Então, levantando essa segunda contabilidade, nós vamos apurar outros tipos de receita, outros tipos de custos e outros tipos de despesas. E vamos encontrar um outro resultado. Vamos supor um lucro de 1 milhão, hipoteticamente. A contabilidade nova, por que eu estou colocando esse 1 milhão? Como regra, a contabilidade nova é mais lucrativa que a antiga. Trazendo a valor justo, faz com que o lucro da empresa aumente. Consequentemente, a situação patrimonial dessa empresa, aplicando a nova contabilidade, vai ser mais benéfica a situação patrimonial. E com isso ele vai valorizar as ações no mercado, as cotas, vai trazer investidores, atrair investidores, a empresa será mais competitiva porque o custo está menor. Essa contabilidade societária é ótima para fins societários. Mas na hora de pagar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, eu tenho que trabalhar não com essa contabilidade, e sim com uma segunda contabilidade das regras de 2007. Então o contador ele tem que levantar duas contabilidades, ele tem que fazer duas contabilidades. Uma com a regra atual e outra com a regra de 2007. E o que vale para tributos federais é a de 2007. Ou seja, apesar do resultado contábil ser de 1 milhão e 200, eu continuo pagando o meu imposto de renda e contribuição social em cima de 1 milhão. Então, só que para pagar em cima de 1 milhão, a empresa tem que apurar o RTT. O regime tributário de transição, instituído pelo artigo 15 da Lei 11.941, né? Acho que é isso, de 2009. É isso aí. Artigo 15 da Lei 11.941 de 2009. E o que é o RTT? É a diferença das duas contabilidades. E quando se fala RTT, significa que eu tenho que ter duas contabilidades, a contabilidade atual e a contabilidade antiga. Então, 1 milhão e 200, contabilidade atual, menos a contabilidade antiga, 1 milhão, o nosso RTT é de 200 mil reais. Isso vocês têm na apostila, estou falando aí na página 45. Duas contabilidades gera o RTT. Regime de transição. O que é o regime? Por que a Receita Federal instituiu o regime tributário de transição? Porque, por enquanto, a Receita Federal não quer interferir na nova contabilidade. Ou seja, ela não quer que as empresas aumentem a sua carga tributária, por enquanto. Né? Então, a carga tributária congelou em 2007. Apesar da nova contabilidade aumentar o seu lucro, na prática, tributariamente não mudou nada. Continua do jeitinho que era 2007, ou seja, continua pagando em cima de 1 milhão e não em cima de 1 milhão e 200. Só que para pagar em cima de 1 milhão, eu tenho que levantar as duas contabilidades. Eu tenho que apurar o RTT. E esse RTT terá que ser ajustado no LALUR. Nós estamos falando de LALUR aqui, né? Terá que ser ajustado no LALUR. De que maneira ele é ajustado no LALUR? Funciona mais ou menos assim, ó. O meu LALUR é mais ou menos... Depois, na apostila de vocês tem um modelo do livro, depois a gente vai ver, mas só para vocês entenderem. O LALUR parte de um lucro contábil. Mas que lucro contábil é esse? De acordo com as novas regras. Que é SPED. O SPED do LALUR, ele vai puxar o SPED contábil. O SPED contábil é 1 milhão e 200. Então, esse 1 milhão e 200 da nova contabilidade, automaticamente vem para o meu livro aqui, ó, o LALUR. É o ponto de partida do LALUR. Agora, para eu voltar a tributar com as regras de 2007, o que eu faço no LALUR? Adiciono ou diminuo o RTT. Que a ideia é chegar no resultado contábil de 2007. Como o resultado contábil de 2007 é menor, então aqui, no nosso exemplo aqui em questão, eu vou excluir 200 mil.
E aí no LALUR eu vou encontrar um lucro contábil após os ajustes do RTT, que será de 1 milhão. Veja que eu volto pelo resultado de 2007. Na hora de tributar, eu volto com esse resultado. Mas aonde eu faço esses ajustes? Na contabilidade tributária. E aonde é a contabilidade tributária para imposto de renda e contribuição social? LALUR, para as empresas que são submetidas à tributação do lucro real. Então, quando eu volto para 2007, para 1 milhão, desse 1 milhão em diante, eu sigo a escrituração do LALUR normal, vida normal, que está desde 1977. Muitos de vocês ainda não eram nascidos, mas eu já estava na área contábil em 1977. Já estava lá trabalhando na contabilidade. Então, por exemplo, desse 1 milhão, nós vamos fazer algumas adições. Nós vamos adicionar alguma coisa desse 1 milhão, desse lucro contábil de 2007. Então, ponto de partida, o contador apura 2 contabilidades, 2 balanços, 2 DREs, 2 demonstrações de lucros ou prejuízos acumulados. Uma para fins societários, com a regra atual, e uma para fins fiscais, com a regra de 2007. Consequentemente, nós vamos encontrar diferenças entre uma contabilidade e a outra. As 2 contabilidades não chegam no mesmo valor. Tem diferença por causa da regra atual. Essa diferença é chamada de RTT, Regime Tributário de Transição, que será ajustado no SPED LALUR, para mais ou para menos. O importante é partir da contabilidade atual para chegar na antiga. E depois que a gente chega na antiga, aí começam os ajustes no LALUR. Ou seja, eu vou fazer umas adições. Depois eu dou um exemplinho de uma diferença aqui, só para vocês terem uma ideia o que andou mudando. Por exemplo, o que eu vou adicionar desse 1 milhão? O que eu vou oferecer à tributação para imposto de renda e contribuição? Eu vou adicionar as despesas, os encargos, as provisões e as apropriações que foram contabilizadas como custo ou como despesa. Contabilmente, elas foram deduzidas, só que não são dedutíveis para fins de imposto de renda e contribuição social. O fisco não aceita esse gasto. Então, como na contabilidade esses valores diminuíram, né, e essa contabilidade diminuída vem para o meu LALUR, o que eu faço com essas despesas, com esses gastos que o fisco não aceita? Via LALUR eu faço uma adição. Eu adicionando esses gastos que o fisco não aceita no meu LALUR, eu neutralizo aquele lançamento contábil que eu fiz. Então, se eu diminuir 100 aqui e acrescer 100 no LALUR, qual é o resultado? 0. É como se eu não tivesse contabilizado. Contabilmente eu tenho que registrar, porque eu tive um gasto. Mas nem todos os gastos que a empresa registra o fisco aceita. Né? Então, a Receita diz o seguinte: quais são os gastos que são dedutíveis? De acordo com o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda, o que são despesas dedutíveis para as empresas que estão no lucro real? São aquelas despesas que são operacionais, quer dizer, fazem parte da operação da empresa, e que são necessárias, normais e usuais. Isso é que determina o artigo 299. Então, se eu registrar uma despesa que não é operacional, que não é normal, não é usual e nem normal, usual e necessária, eu tenho que adicionar no LALUR. Mas para isso, eu tenho que conhecer bem a legislação do imposto de renda e da contribuição social e conhecer bem a empresa para saber se aquilo é necessário. De repente, numa empresa, aquela despesa não é necessária, na outra, sim. Depende da atividade da empresa, depende do que a empresa faz. Tudo isso depende. Né? Então, dá um exemplo. Uma das despesas que o fisco não aceita é a alimentação do sócio. Então, o sócio saiu da empresa com o cliente, foi na churrascaria, almoçou, trouxe uma notinha de R$200. O contador vai pegar essa notinha de R$200 e vai contabilizar como uma despesa. Vai diminuir o resultado contábil. Mas na hora de apurar imposto de renda e contribuição, o fisco não aceita essa despesa. Eu tenho que adicionar, eu tenho que oferecer a tributação. O fisco faz eu pagar imposto de renda e contribuição sobre essa despesa. Ele não aceita que eu deduza isso na base. Mas por que não é dedutível? Porque essa despesa não é necessária. Ah, mas eu vou fechar contrato. Tudo bem, mas você não precisa almoçar fora. Você pode muito bem almoçar de bandejão na empresa, com o seu cliente.
Você não precisa ir numa churrascaria. Você não precisa sair fora. O fisco não aceita essa despesa. Mesmo que vá com o cliente. Então é o tipo da despesa que a lei manda audicionar e ponto final. Não tem conversa. Existe uma lei ordinária que fala, ó, alimentação de sócios, acionistas e administradores é indedutível para imposto de renda e contribuição social. Ponto. Não quero saber com quem você foi almoçar. Quando é que foi almoçar e para que foi almoçar. O fisco não quer saber esse papo. Ele fala que é indedutível e ponto final. Então é o tipo de um gasto que eu tenho que adicionar. Porque o fisco não aceita. Tá? Eu devo fazer algumas exclusões também desse 1 milhão. E o que eu vou excluir desse 1 milhão? Desse resultado contábil, né, do